é o Evangelho segundo Jesus, o Filho do Homem, o Deus Homem, aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Hoje eu vou ler no Evangelho de Lucas para nós, no capítulo 22, do verso 3 em diante, que nos fala sobre quando um ser humano se torna um com o diabo. É diferente de possessões demoníacas, quando contra a vontade do indivíduo, espíritos malignos e obsessores, dominadores deste mundo tenebroso, o possuem e o controlam. E enquanto isso, a pessoa tenta resistir e se angustia e diz não com a reação corpórea. Frequentemente a mente está possuída, mas o corpo se nega a obedecer. E é dessa agonia que você vê frequentemente o indivíduo ter crises que o levam dramaticamente ao chão, o fazem espernear-se, estribuchar-se, desesperar-se, descontrolar-se, gritar. É uma espécie de não àquilo que tomou conta dele. E essa é a situação mais frequente, que nós encontramos, por exemplo, quase que no cotidiano de Jesus nos evangelhos. Esse tipo de expressão humana de pessoas que ficaram possuídas por um poder demoníaco ou por um psiquismo demoníaco produzido pelo próprio indivíduo, que se sente tão pequeno, que tem uma autoimagem tão diminuta, que o diabo é o único ser com o qual ele se sente capaz de se identificar. Porque a autoimagem dele é tão baixa que a única identificação que ele consegue fazer é com a imagem maligna do diabo. Então, além da possessão, existe essa segunda coisa, que é um psiquismo demoníaco de identificação. Também existem aqueles que sofrem de opressão, que são ações malignas tentando penetrar a mente do indivíduo e, em não conseguindo, gerando um molestamento contínuo de tal modo que a pessoa não tem um segundo de descanso. Ela vive em estado de opressão ou às vezes de sujeição. É o indivíduo que não perde a mente, mas tem as expressões corpóreas dominadas por aquela força maligna. É um indivíduo que é forçado a assistir e ver acontecer pelas suas próprias mãos tudo quanto ele detesta e abomina. Isto é sujeição demoníaca. E existe aquele estado infinitamente mais profundo, que geralmente não acontece com pobres, nem com miseráveis, nem com angustiados, aflitos, desesperados. Esses, no máximo, são possessos, oprimidos ou sujeitos, mas não se tornam, raramente se tornam um com o diabo. Para se tornar um com o diabo, você tem que estar num lugar de determinado nível de poder, de consciência e de certa lucidez. Tornar-se um com o diabo implica numa rendição, implica numa adesão.
implica numa escolha, implica numa convicção que se ideologiza conforme o preceito e o princípio diabólico. Que princípio diabólico é esse? Como é que eu sei qual é o princípio diabólico e o princípio satânico? É porque o diabo é aquele que vem para dividir, para rachar, para polarizar. Aonde você vir pessoas ridicularizando a prudência, a sabedoria, a convergência, a pacificação, um equilíbrio médio, facilitador da realização das coisas para o bem da maioria. E ainda assim você encontrar um espírito divisor, bipolar, extravagante, e que odeie qualquer expressão equilibrada de bom senso e de conciliação, saiba, aí há e aí está a presença do diabo, diabolos, que é o divisor. Isso não é apenas dentro de ambiente religioso. O ambiente religioso é bobagem perto do que importa no mundo. Isso acontece em todos os ambientes, especialmente na dimensão política. O mundo hoje vive um momento diabo, de bipolarização radical em todos os níveis. Isso vai e atinge a todas as possibilidades de divisão, aonde o que podia ser um é rachado no meio e se coloca sobre esse indivíduo, ou esses indivíduos, ou essas bandas, ou essas partes do processo, uma inimizade irreconciliável, aonde os indivíduos se sentem traindo a si mesmos e se admitirem um diálogo pacificador com o opositor, com o outro. Quando isso acontece, você tem uma manifestação diabo presente. E quem pode negar que nós vivemos no mundo e no nosso país uma manifestação diabo na presente geração? De ódio, de polarização, de raivas, de inimizades fidagais, horrorosas, indizíveis. Quem pode? Tem gente, inclusive, se jactando, se exaltando, se ensoberbecendo de ser assim, desavergonhadamente lutando contra o que quer que não seja divisivo, ideologicamente falando, como ele propõe, sem nem saber que fez uma adesão ideológica a um espírito diabo na Terra. Então, o que diferencia a possessão, a opressão e a sujeição desse homem-diabo ou desse homem-satanás? Diabo, diabolos é o que divide. E Satanás é o que se opõe. É o adversário, é aquele que se inimiza. Em relação a quem não existem termos de pacificação. É um compromisso de ódio assumido, de hostilidade definida. É assim que é Satanás. E ele não aceita nenhum argumento de paz. Paz existe para se transformar apenas em ódio e em guerra para ele. Então, quando é que um ser humano se torna um diabo? Quando é que um ser humano se torna um Satanás? É o que diz o nosso texto hoje. Lucas 22, 3 diz: ora. Enquanto Jesus profetizava
enquanto Jesus advertia: acautelai-vos, que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós como um laço. Enquanto Jesus dizia essas coisas e continuava ensinando-as, e aproximou-se a festa da Páscoa, e os principais religiosos, sacerdotes e os escribas, os senhores da religião, acima de todos os outros, planejavam em como tirar a vida de Jesus, mas queriam encontrar um meio de fazer isso sem chamar a atenção do povo. Porque a essa altura Jesus já era amado por muita gente e eles não queriam atrair para eles problemas de natureza insolúvel com a reação dramática do povo. Por isso eles queriam uma ocasião sutil, eles esperavam algo subreptício. E foi isso que eles obtiveram. Enquanto eles desejavam isto, nas suas reuniões de trama, de que vamos fazer com esse homem, a multidão está se voltando para ele, o povo está se voltando para ele. O que nós vamos fazer? A gente tem que pará-lo, a gente tem que calá-lo, a gente tem que interrompê-lo. Mas não podemos fazer isso na presença do povo. Tem que haver uma discreção maligna no processo para a gente conseguir destruí-lo. E enquanto eles pensam isto, existe um mediador invisível. O pensamento do ódio tem o seu conduíte, tem o seu mediador, tem o seu mensageiro, tem o seu anjo, que começa no silêncio da noite escura, enquanto uns pensam o mal num lugar, existe todavia um outro, frustrado, decepcionado, entristecido, amargurado com Jesus, porque Jesus não cumprira os seus projetos escatológicos, Jesus não realizara as suas ideologias políticas de libertacionismo guerreiro, militar, milicioso. Não. E no coração dele, a atitude de Jesus de tratar com igualdade a todos, de não fugir de ninguém, de preferir os pobres, os desvalidos e os carentes, ao invés de aceitar os convites para os banquetes mais importantes, mais imponentes, esse indivíduo, no vácuo da sua frustração, foi abismando-se em decepções, em raivas caladas e mascaradas por sorrisos falsos. E enquanto escribas e saduceus clamavam e tramavam e imaginavam entre eles como seria o matar Jesus, o mediador silencioso plantava essa mensagem do outro lado no coração de um homem chamado Judas, o Iscariote, que já andava com Jesus há 3 anos e meio e que alimentara no coração ideias às quais Jesus frustrou, carregava sonhos desenvolvidos pela sua teologia ideológica judaica, os quais Jesus não cumpriu. Tinha expectativa de que, em chegando em Jerusalém, Jesus tirasse a capa da bondade, vestisse as armaduras
de um Messias grotesco e eliminasse os inimigos do povo de Israel, os romanos, e se assentasse no trono de glória no templo, e se tornasse objeto de adoração e de culto do mundo inteiro. Era isso que Judas provavelmente sonhava, e com ele sonhavam muitos outros acadêmicos. Seres revoltados contra Roma tinham a mesma vontade, alimentavam essa religião libertacionista, cuja mediação libertadora era feita pela revolta política e pelo enfrentamento miliciano. Enquanto uns desejavam a morte, a oração desse despacho das trevas, desse desejo, dessa magia negra, desse satanismo no templo de Israel ou na casa do sumo sacerdote, encontrava a sua mediação e o seu ponto de pouso justamente no coração de um discípulo de Jesus. Como não é raro. Se no Evangelho foi assim, imagine no todo da vida como não é. Como a quantidade de pessoas no curso da história que viveram o fenômeno dessa conjugalidade com Satanás, sem possessão, sem opressão, sem sujeição, tornando-se um com ele. Pensando como ele, vendo como ele, interpretando como ele, tendo as lógicas dele, agindo no mundo com os princípios do diabo, com as armas das trevas, que são mentira, engano, ódio, traição, dissimulação, como dentro da religião, mais do que em qualquer outro ambiente, as pessoas se tornam um com Satanás. Tudo isso em nome da teologia, em nome da doutrina, em nome de Deus, em nome da política, em nome da pátria, em nome da libertação, em nome do nacionalismo, que era tudo o que animava o coração de Judas no primeiro século e daquela geração toda, como é o que anima hoje o coração dos crentes nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, em boa parte da África. Os que sofrem desta mesma influência e que são expectantes desse mesmo poder político dominador em nome de Deus na terra. No caso de Judas, Jesus o frustrou. Jesus frustrou o sonho político ideológico de Judas, de tomar o poder. Ele tinha dito: o meu reino não é deste mundo, mas ninguém acreditou. Achavam que na hora H ele iria desistir de tudo aquilo e assumir o poder e se transformar de fato numa potestade superior na terra. Portanto, enquanto o cenário que eu descrevi acontecia, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Satanás entrou em Judas. Judas não tremeu, não teve um arrepio, não sofreu nada disso. Foi um glup. Já estava lá. Continuou apenas o diapasão, o afinamento, a harmonização das trevas com a mente de Judas. Judas que expulsou demônios, Judas que curou doentes, Judas que purificou leprosos, Judas que consolou alguns infelizes, Judas que andava com os mais íntimos de Jesus, que fez parte de todas as missões, de todos os envios, que foi assistente íntimo de todos os diálogos. O evangelho inteiro foi um cardápio oferecido na cara de Judas todo dia, o dia todo,
Não havia nada teologicamente sobre Jesus que ele não soubesse. Ele só não tinha crido. Ele só tinha dito, não. Quando Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Ele só não concordou com Jesus quando Jesus disse a Pedro, arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Judas não disse nada, mas disse, Pedro tinha razão. Se alguma coisa não for feita no braço, no ódio, na raiva, na rebelião, nada vai acontecer. Pelos meios de Jesus, pelos meios do Evangelho, nenhum poder será tomado. Tudo que Jesus prega, no máximo, transforma mentes e corações. E para Judas não era o bastante. Poderes físicos, políticos, financeiros, econômicos, patrimoniais, tinham que ser tomados. A sociedade judaica tinha que ser resetada e tudo tinha que começar do nada a partir do autoritarismo do Messias. Ele queria um Messias autoritário, belicoso, militarizante. E Jesus frustrou esse sonho. Como hoje frustra o sonho de milhões e milhões que não querem admitir o quão andam zangados com Jesus e o quão andam adversariamente ao Evangelho de Jesus. Sobre Jesus não dizem nada, sobre o Evangelho também não, mas qualquer um que em nome de Jesus fale o que Jesus fala e em nome do Evangelho pratique e proponha o que o Evangelho pratica, esse será devidamente blasfemado e vomitado pelo ódio deles. Porque Satanás entrou neles e eles não notaram. Satanás senta na mesa com eles, toma do vinho com eles, come do pão e do bocado molhado com eles. Satanás faz a gestão dos dízimos e ofertas como Judas fazia. Tem opiniões de suposta economia, como Judas tinha, quando disse, porventura não era melhor economizar-se todo esse dinheiro e dar aos pobres do que deixar essa mulher despender esse tesouro em perfume derramando sobre Jesus? Ele tinha um discurso que podia se identificar com o melhor uso do patrimônio, da riqueza que chegasse até as mãos dele. Ele tinha um discurso que enganava bem. Mas Satanás entrou nele. Porque Satanás não respeita o discurso político de ninguém, nem a ideologia de ninguém, nem a posição religiosa ou eclesiástica de ninguém, nem o quanto a pessoa saiba sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, nem o quão próximo ela tenha andado das protagonizações históricas, das coisas mais importantes. Ao contrário, Satanás até prefere esse tipo de gente. Prefere esse tipo de gente. Portanto, Judas e Satanás, porque eles se fizeram um, Judas em Satanás e Satanás em Judas, foram se entender com os principais da religião e com os oficiais militares que trabalhavam para os religiosos, para verem um modo como agora juntos, os que desejavam a morte dele há muito tempo e não sabiam como, os que queriam calá-lo há muito tempo e não tinham meios, com esse que era de total confiança, que era de dentro e que supostamente tinha todas as informações necessárias
para que Jesus fosse apanhado num flagrante noturno, sem que a multidão visse ou soubesse, dando a eles tempo para prepararem as fake news e as mentiras, para que no dia seguinte, no decorrer de todo outro dia, Jesus fosse transformado num ser digno de desprezo, de vingança, de blasfêmia, de morte, de cruz. Assim foi Judas com Satanás, entender-se com os principais da religião e divisarem o medo de como calarem, entregarem, liquidarem Jesus. Então, os da religião se alegraram, o pessoal do templo, do culto, da liturgia, da teologia, do ensino, os dominadores do mundo religioso, os senhores das consciências medianas, os detentores dos saberes que, por serem anunciados como poderes superiores, faziam todo outro ser ignorante uma pessoa que achava que não tinha a menor condição de pensar certo. Só porque não pensava como eles pensavam, o indivíduo atribuía a si mesmo um pensar errado. Frequentemente o pensar era completamente certo, mas como não coincidia com o pensar dos que dominavam, esses do povo se sentiam até pecando por não concordarem com aquilo que eles desejavam. Eles, todavia, se alegraram. Todo mundo que não gosta do Evangelho se alegra quando vê alguma coisa genuinamente concernente a Jesus e aos discípulos de Jesus acontecer como um tropeção, como uma oportunização, como uma fragmentação, como uma divisão naquele corpo antes aparentemente e muitas vezes verdadeiramente um só corpo em volta de Jesus, agora ter uma deserção. E nesses dias, a gente não está mais falando de uma deserção, a gente está falando de milhões de deserções. Gente deixando Jesus, deixando o Evangelho, indo se entender com a religião, indo se entender com a religião contra Jesus. E é com você que eu estou falando. Com você que já foi de Cristo, que já andou com Jesus, mas que não deu razão inteiramente ao Evangelho, manteve suas reservas. Reservas doutrinárias, reservas escatológicas, reservas políticas, ideológicas. Você concordava com fragmentos de Jesus e você o achava encantador. Mas com o passar dos anos, você foi vendo que seguir Jesus te dava acesso ao reino de Deus, fazia você um cidadão do reino dos céus, enchia você do Espírito Santo, te dava um poder que não é feito de força política, mas é poder para orar por doentes, para curar enfermos, para expelir demônios, para pacificar mentes aflitas, para sossegar corações em guerra interior. E para você isso não é bastante, porque você sempre quis foi visibilizações de poder. Por isso, decepcionado com Jesus, decepcionado com o Evangelho, você continua crente, continua indo à igreja, continua filho do templo, mas foi se entender com os políticos religiosos, com a religião das políticas, com a religião do poder, com a religião do domínio, com a religião das importâncias, com a religião dos códigos de costume, com a religião que quer calar aquele que quebra o padrão da dominação domesticadora por parte da religião em relação ao povo.
que é Jesus, que é o Evangelho, que nesse contexto é Ele e no nosso contexto continua a ser Ele. E a religião se alegrou e se alegra quando essas deserções vão acontecendo. E quando eles começam a combinar as coisas em torno de dinheiro, de poder. E é sempre em torno de dinheiro e de poder. Toda vez que um Judas cristão deixa Jesus, deixa o Evangelho, sem precisar romper com a religião, é claro, e procura os líderes disso, e diz, olha, desculpa, eu era radical demais, eu pensava que eu entendia das coisas, mas eu agora sei que eu não entendo e nunca entendi. E vim fazer uma combinação, ninguém precisa ser tão radical. Agora eu vejo quais são as motivações de vocês. Vocês são nacionalistas, patriotas, vocês querem a libertação de Israel. Eu estou com vocês nessa e reconheço que a mensagem de Jesus atrapalha esse processo. Ele pacifica, ele acalma, ele aquieta, ele manda amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Tudo isso trabalha contra a causa do enfrentamento, do ódio, da raiva. E o que esse tempo, essa geração precisam é de raiva e de ódio. Lá na frente a gente restabelece a paz de Jesus. Por enquanto é o ódio que é o Messias dessa geração. Então eles se alegraram juntos e combinaram juntos o dinheiro no qual tudo isso implicaria, porque há trocas, há barganhas, há favores. Sempre há muitos favores. Então Judas concordou. Concordou. Coração se tornou um. Concordar é ter o mesmo coração. Judas aderiu ao coração deles, que já era um coração em adesão ao espírito de Satanás. Judas concordou, Judas comungou, Judas se alegrou, e Judas combinou, e Judas concordou. A alegria mexe nas emoções, a combinação atinge a dimensão intelectual que quantifica o processo, e o concordar faz com que surja uma harmonia com aquele espírito, um coração só com as trevas. E aí o processo se transforma em movimento histórico. Buscava, entrou em estado de moção, de motion, de movimento, de ação. Concordou, por isso buscava. Concordou, por isso buscava. Uma boa ocasião para entregar Jesus sem tumulto. Eu quero dizer a você que não é bobo nem nada, que nós estamos vivendo exatamente nesta época. De novo, não é a primeira vez na história, assim chamada história da igreja, nos últimos 2000 anos, começando com Judas e atravessando o cristianismo todo, nunca não houve Judas. Só que eles só crescem. Entre aqueles 12 havia um. Agora, entre esses milhões, existem milhares de Judas. Entre os bilhões de cristãos, existem milhões de Judas. E entre os milhares que dizem que estão no poder para fazer exaltado o nome de Jesus, cantam um hino que exalta o nome de Jesus, glorifica, são hinos marciais de Jesus vindo, saúdam o nome de Jesus vitorioso,
Mas nada tem a ver com o Cristo que vem dos céus. Tem a ver com Jesus que brota da terra pela via política, partidária, ideológica, dominadora. De modo que a ideologia vai se transformando na espiritualidade dos crentes. E depois de um tempo, o indivíduo já nem se dá conta de que ele discorda do que Jesus ensinou clara e veementemente. Ele só não tem coragem de dizer: eu não concordo com Jesus. Ele diz: em nome de Jesus eu não concordo com isto. E o isto que ele anuncia é exatamente o que Jesus defende. Ele não tem coragem de rasgar o evangelho. Mas ele acha graça de todos os puros e inocentes que querem praticar a simplicidade do que Jesus ensinou. E interessante é que eles não têm, nos grandes seres malignos do mundo, o seu adversário potencial, o adversário da causa de Cristo, nem do Evangelho. Ao contrário, eles se aliam ao que de pior possa haver contra aquilo ou aqueles que de mais próximos de Jesus podem não apenas parecer, mas possam de fato ser. E assim a gente vai vendo quando os homens se tornaram um com Satanás, quando se tornaram irmãos do diabo, embora continuem dizendo que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja convosco, irmãos. Mas é só liturgia para acalmar o coração dos seres que não sabem discernir a presença de Satanás reinando. Falar mais. Eu peço que o teu Espírito, e só o teu Espírito pode abrir mentes, consciências e discernimentos espirituais, para que as pessoas percebam em que situações de Judas Iscariotes elas se colocaram e como elas foram possuídas e não notaram, e como elas agem na direção maligna e não percebem. Só o teu Espírito pode iluminar, porque tem gente que não pode nem pensar em deixar o assunto porque tem dinheiro envolvido. E onde há dinheiro envolvido, Jesus pode ser traído. E é vida que segue, como dizem os loucos. Por favor, que o Espírito Santo faça o que as minhas palavras não podem fazer e o que o meu argumento simples não pode realizar. Que o teu Espírito faça acontecer no coração de muitos. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.